Olá, Israel fez uma proposta de um cessar-fogo de 2 meses para a libertação gradual dos reféns em troca de parte dos 6.000 presos palestinos detidos em Israel e da saída dos líderes do movimento de resistência islâmica, o Hamas, da faixa de Gaza. É a trégua mais longa oferecida por Israel desde o início da guerra e marca uma mudança de posição do governo Benjamin Netanyahu para tentar reconquistar o apoio interno. O governo declarava que seus objetivos na invasão de Gaza eram eliminar o Hamas, libertar os reféns, que são objetivos contraditórios, porque uma guerra de grande intensidade ameaça a vida dos reféns. O terceiro objetivo era criar um novo governo que não ameaça em Gaza, que não ameaça Israel. Numa primeira etapa, seriam soltas as mulheres, os homens de mais de 60 anos e os doentes. Depois, as soldadas mulheres, os civis jovens e os soldados homens, e seriam entregues os cadáveres dos reféns mortos. Israel estava dando prioridade a destruir a máquina militar e política do Hamas, mas está muito longe disso. Em 108 dias de guerra, matou 25.925 palestinos, dos quais cerca de 9.000 eram milicianos do Hamas, 30% dos combatentes que o grupo terrorista teria no início da guerra, cerca de 30.000. E o Hamas tenta permanentemente recrutar mais voluntários para o martírio entre as famílias dizimadas pela guerra. O Instituto de Estudos de Guerra, com sede nos Estados Unidos, informou que o Hamas e grupos palestinos aliados estão reassumindo o controle de áreas do norte da faixa de Gaza, de onde Israel retirou parte de suas tropas. Hamas ainda não respondeu à proposta de trégua. Nas últimas negociações, exigiam um cessar-fogo definitivo e a libertação de todos os presos palestinos para soltar todos os reféns israelenses. De qualquer maneira, a libertação dos reféns não deve ser suficiente para acabar com a insatisfação do povo israelense com o governo que fracassou em proteger o país do ataque terrorista de 7 de outubro. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um supremacista judaico que já foi acusado de nazista na Knesset, do parlamento israelense, advertiu que se a guerra parar, o governo cai. Neste caso, Netanyahu terá de responder a 3 processos por corrupção, fraude e abuso de poder que podem levá-lo para a prisão. Os terroristas que atacaram Israel mataram 1.139 israelenses e estrangeiros e sequestraram cerca de 250. Foi o pior ataque a judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Numa trégua no fim de novembro, 110 reféns israelenses foram trocados por 240 prisioneiros palestinos. Israel prendeu, desde então, 10 vezes mais palestinos do que libertou só na Cisjordânia ocupada. Ainda restam 132 ou 136 reféns em poder dos terroristas, dependendo da fonte que diz isso, mas os serviços secretos aí estimam que 20 estejam mortos, cerca de 20. Parentes dos reféns invadiram o parlamento de Israel na segunda-feira, exigindo prioridade para a libertação de seus familiares. A proposta de trégua vinha sendo trabalhada dentro do gabinete de guerra contra a posição dos ministros mais extremistas, do governo mais extremista da história de Israel, de quem o primeiro-ministro Netanyahu é refém. Depende deles para o governo não cair. O perigo aumenta a cada dia que passa, reclamou Gilad Korngold, que tem um filho sequestrado durante essa invasão do parlamento israelense. A popularidade de Netanyahu nunca foi tão baixa. Em pesquisa realizada na semana passada, só 15% apoiaram o chefe de governo, 53% disseram que ele coloca os seus interesses pessoais acima dos interesses da nação e 70% ou 80%, dependendo da pesquisa, querem a queda do governo e a realização de novas eleições. Enquanto propõe uma trégua, segunda-feira foi o dia mais sangrento do ano na guerra de Israel contra o Hamas. Israel avançou em direção a 2 hospitais de Khan Yunis, a segunda maior cidade do sul da faixa de Gaza, onde o Serviço Secreto de Israel acredita que estejam os principais líderes do Hamas. O exército israelense cercou o hospital Al-Amal, sede da Cruz Vermelha,
do Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha dos países muçulmanos em Khan Yunis. O outro é o Centro Médico Nasser, o único grande hospital que ainda funciona plenamente em toda a faixa de Gaza. Relator especial da ONU para o Direito à Alimentação, Michael Fakiri, acusou Israel de usar a fome e a falta d'água como armas de guerra, o que são crimes de guerra. Israel acusa o Hamas de operar dentro de hospitais, escolas e mesquitas para usar civis como escudos humanos. A maioria dos habitantes de Gaza, que havia fugido do norte para Khan Yunis, agora foi para Deir al-Balá, no centro do território palestino, e Rafah, no extremo sul, junto à fronteira com o Egito. No incidente mais mortal para soldados israelenses na Guerra de Gaza, 21 morreram com o colapso de 2 edifícios que preparavam para demolir quando um tanque que os protegia foi atingido por uma granada lançada por foguete e a explosão detonou antes da hora os explosivos colocados nos 2 edifícios. O total de militares israelenses mortos na operação terrestre subiu para 219. O exército de Israel também realizou operações em 9 cidades da Cisjordânia ocupada. 3 foguetes foram disparados do sul do Líbano contra o norte de Israel pela milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus. Israel contra-atacou, bombardeou alvos do Hezbollah. O líder da comunidade drusa no Líbano, Walid Jumblat, se reuniu com o líder do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, e o presidente do parlamento libanês, Nabi Berri, para tentar evitar uma guerra total contra Israel, que propôs uma trégua de 48 horas. Se o Hezbollah não aceitar esta trégua, Israel deve intensificar os ataques. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou que mesmo que o Hezbollah pare de atacar, não nessa trégua, mas pare de atacar definitivamente, Israel não vai parar de lutar até que os 95 mil residentes que fugiram do norte do país por causa da guerra possam voltar para casa. Para suspender os ataques, Israel exige um recuo das forças do Hezbollah para o norte do rio Litani, a 20 quilômetros da fronteira de Israel. Um oficial do Hezbollah disse ao jornal libanês L'Orient Le Jour que Israel está blefando porque não tem condições de travar uma guerra total em 2 frentes. A milícia xiita acrescentou que qualquer acordo tem de incluir um cessar-fogo na faixa de Gaza. Em Bruxelas, na Bélgica, o Conselho de Ministros do Exterior da União Europeia pressionou nesta segunda-feira o ministro do Exterior de Israel, Israel Katz, a aceitar a criação de um Estado nacional para o povo palestino como a melhor solução para a paz no Oriente Médio. As 2 partes parecem viver em universos paralelos, observou uma reportagem do jornal The New York Times. Enquanto o comissário de Relações Exteriores da União Europeia, José Borrell, argumentava que a convivência de 2 países é o melhor para uma paz duradoura e sustentável, o chanceler israelense apresentou um plano que inclui a construção de uma ilha artificial na costa da faixa de Gaza, sem definir o que Israel quer para o futuro do território palestino. O ministro do Exterior da Autoridade Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, rejeitou a ideia. Ele disse: não precisamos de nenhuma ilha natural ou artificial, vamos continuar na nossa terra. A terra da Palestina é nossa, nos pertence e vamos continuar nela. O primeiro-ministro Netanyahu não só rejeita a criação de um país para o povo palestino, como afirma que Israel precisa manter o controle da segurança no território israelense, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e não explica como seria a administração civil e a reconstrução de Gaza, enquanto Estados Unidos, Europa e os países árabes querem um governo da Autoridade Nacional Palestina em Gaza e na Cisjordânia e uma contribuição importante das ricas monarquias petroleiras do mundo árabe à reconstrução de Gaza. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções à companhia aérea iraquiana Flight Baghdad,
acusando-a de transportar armas, dinheiro e combatentes da Guarda Revolucionária Iraniana e milícias aliadas. Os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram, na outra frente de guerra, um bombardeio em grande escala com 8 ondas de ataque em território do Iêmen na segunda-feira contra instalações militares da milícia Houthi Ansar Allah, os partidários de Deus, que está atacando navios cargueiros no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. E alvejou mais um navio norte-americano. Foi o 8º ataque em 2 semanas e o maior desde o primeiro, em 11 de janeiro. Os cerca de 60 alvos foram radares, plataforma de lançamento de drones e mísseis e um arsenal instalado numa fortaleza subterrânea. Os Houthis, xiitas zaiditas apoiados pelo Irã, haviam atacado mais um navio que descreveram como um cargueiro militar norte-americano e prometeram vingança. Nada indica que vão desistir. Seu regime ditatorial era extremamente impopular no Iêmen antes da guerra. Atacar alvos de Israel e dos Estados Unidos dá prestígio no Iêmen e no Oriente Médio como um todo e garante mais ajuda do Irã, que está por trás de todas as milícias que atacam Israel, os Estados Unidos e a navegação no Mar Vermelho nesta guerra. Os Houthis resistiram a 8 anos de bombardeio da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, então devem manter os ataques à navegação que abalam o comércio internacional e podem afetar a economia mundial. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.